Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Marina, eu sou médica hematologista, especialista em transplante de medula óssea. Fui convidada pela Unip, pela Liga de Hematologia e Hemoterapia da Biomedicina, a dar uma aula sobre manifestações hematológicas no lúpus eritematoso sistêmico, nesse encontro de genética aí que está tendo agora. Fiquei muito feliz e honrada por ser chamada para apresentar um tema de grande relevância, grande importância na nossa prática clínica. Eu acho que é uma coisa muito importante que todos devem saber, pelo menos assim, as manifestações hematológicas do lúpus, elas são bastante comuns e normalmente elas aparecem até mesmo antes da doença. Então é muito importante que a gente conheça bem elas, para que a gente possa até mesmo se cuidar e possa prestar atenção em detalhes no hemograma, né? Que pode nos ajudar posteriormente, até mesmo no diagnóstico dessa doença autoimune. No início, quando me chamaram, né, para falar sobre esse tema, eu achei que fosse ser um assunto tranquilo, simples, mas assim, depois que eu fui começando, eu percebi que não tem muita coisa na literatura, inclusive, e fui pesquisar bastante para poder trazer uma aula bem clara, bem didática e completa aqui para vocês, porque realmente eu percebi que falta muito falar sobre isso. Então, gostei muito desse tema, muito obrigada e vamos lá, vamos começar a aula. Manifestações hematológicas no lúpus eritematoso sistêmico. Primeiro, eu vou iniciar falando um pouquinho do que é o lúpus, né? Porque não adianta a gente falar das manifestações hematológicas dele sem conhecer pelo menos o básico dessa doença. Então, primeiro, o lúpus, ela é uma doença inflamatória crônica e isso é o que mais vai determinar e o que mais vai influenciar nas manifestações hematológicas dela. É uma doença multissistêmica, ou seja, ela afeta vários sistemas do nosso organismo, vários órgãos. Ela é de causa desconhecida, mas ela tem uma natureza autoimune, que é caracterizada pela presença de diversos autoanticorpos que o nosso organismo produz para contra o nosso próprio organismo. Então, as manifestações clínicas também, por ela ser multissistêmica, ela é polimórfica, ou seja, tem vários tipos de manifestações clínicas, eu vou falar delas mais para frente, com períodos de exacerbações e remissões. Então, pode estar em crise e a doença pode estar em remissão. E a produção dos autoanticorpos direcionados contra diversas moléculas intracelulares e antígenos de superfície celular. Ela tem uma etiologia, então, não totalmente esclarecida, é multifatorial, tem vários fatores que interferem nela. O seu desenvolvimento está ligado à predisposição genética e, juntamente a isso, a fatores ambientais, como luz ultravioleta e alguns medicamentos. Então, uma associação entre predisposição genética e fatores ambientais. Ela é uma doença rara, incidindo mais frequentemente em mulheres jovens, ou seja, na fase reprodutiva. Tem uma proporção de 9 mulheres para cada um homem, então é bem mais frequente em mulher. E uma prevalência de 14 a 50 por 100 mil habitantes. Então, é uma doença bem rara. Ela pode ocorrer em todas as raças, então não tem predileção de algum tipo de raça específico.
E devido à grande variabilidade de manifestações clínicas, como eu disse, né, por ela ser multifatorial, o diagnóstico constitui-se de critérios clínicos e laboratoriais, que foram definidos pela American College of Rheumatology em 1971. Só que esses critérios foram sendo modificados ao longo do ano. Em 1980, isso ela afeta vários sistemas do nosso corpo, vários órgãos. Então, é uma doença muito generalizada, assim, ela afeta múltiplos órgãos. Ela é ainda de causa desconhecida, mas ela tem uma natureza autoimune, que é o que causa a maioria dos sintomas dela. Ela é caracterizada pela presença e produção de diversos autoanticorpos que vão se ligar e destruir, né, prejudicar as nossas próprias células do corpo. Então, já que ela é uma doença multissistêmica, as manifestações clínicas vão ser polimórficas, ou seja, vão ter várias formas, vão ter vários sintomas em diferentes sistemas do nosso organismo, com períodos de crise, de exacerbações e períodos de remissões, onde a doença vai estar mais controlada. A produção de autoanticorpos vão ser direcionadas contra diversas moléculas intracelulares e antígenos de superfície celular. E isso é que vai provocar as alterações dessa doença. A etiologia não é totalmente esclarecida, é uma etiologia multifatorial que está ligada a vários fatores, principalmente a fatores de predisposição genética e fatores também ambientais, como a luz ultravioleta, alguns medicamentos. Ela é uma doença rara que incide mais frequentemente em mulheres, mulheres jovens, mulheres ali na faixa da fase reprodutiva, mulheres ali mesmo entre 30 a 50 anos, vamos colocar assim. É uma proporção, então, de 9 mulheres para cada um homem. Então, em homem, ela vai ser bem mais rara. E a prevalência dela é de 14 a 50 habitantes a cada 100 mil habitantes. Ela pode ocorrer em todas as raças, então ela não tem predileção a nenhuma raça. Devido à grande variabilidade de manifestações clínicas, o diagnóstico constitui-se de critérios clínicos e laboratoriais que são definidos pelo American College of Rheumatology, que foi criado em 1971, mas foi sendo modificado ao longo dos anos, principalmente em 1982 e posteriormente em 1997 ele foi modificado. E esses critérios nos ajudam na abordagem terapêutica, primeiramente no diagnóstico e depois na abordagem terapêutica, dependendo dos órgãos e dos sistemas afetados. A avaliação laboratorial, ela vai auxiliar nesse diagnóstico e essa avaliação laboratorial é a principal aqui para gente nessa aula, que vai mostrar onde tem-se as alterações hematológicas, que são a leucopenia, linfopenia, plaquetopenia ou anemia hemolítica. E ocorre também, nessas alterações laboratoriais, as alterações do sedimento urinário. Então, esses critérios diagnósticos, são 11 critérios, e aí para você fazer o diagnóstico de lúpus, você tem que ter pelo menos 4 desses 11 critérios. O lúpus clássico mesmo, geralmente tem mais que 4, mas assim, você tem que ter no mínimo 4 já para dar o diagnóstico. Quais são esses critérios? Rash malar, que é um eritema fixo, plano ou elevado nas eminências malares ali da face, na região nasolabial. Rash discoide, que são placas eritematosas elevadas, ocorrendo cicatrização atrófica das lesões antigas. Fotossensibilidade, que é um rash cutâneo por hipersensibilidade ao sol, à luz solar, após exposição. Úlcera oral,
que normalmente tem ulcerações em região de nasofaríngea, dolorosa, artrite. A artrite ela é não erosiva, envolvendo normalmente duas ou mais articulações periféricas que se caracterizam por dor à palpação da articulação, edema ou derrame articular, alteração renal com proteinúria, com presença de proteína no exame de urina, no EAS, ou no exame de quantificação de proteína na urina. Os cilindros celulares podem ocorrer, os hematológicos, granular, tubular ou misto. Alterações neurológicas também podem ocorrer, como convulsão e psicose. Alteração hematológica, que é o que a gente vai abordar nessa aula, como anemia, leucopenia, linfopenia e trombocitopenia, sendo que a anemia ela pode ser com reticulocitose ou não, pode ser hemolítica ou outros tipos que a gente vai falar aqui. A leucopenia são leucócitos menores que 4.000, linfopenia são linfócitos abaixo de 1.500 e trombocitopenia plaquetas abaixo de 100.000, não havendo, claro, uso de drogas que causem essa plaquetopenia. Alterações imunológicas, que são as presenças dos anticorpos característicos dessa doença, como o anti-DNA, o anti-SM, achados positivos de anticorpos antifosfolípidos, baseados em concentração sérica anormal, e aí a gente vai falar um pouquinho mais deles no final, que é o anticoagulante lúpico, anticardiolipina, que esses achados esses autoanticorpos, eles diagnosticam a síndrome do anticorpo antifosfolípide, que é muito importante nessa doença. E a presença do FAN, o anticorpo antinuclear, com título anormal, desse fator que pode ocorrer também nesses pacientes. Então, aqui é uma gravura que fala mais ou menos a mesma coisa de tudo isso que eu falei. Úlceras orais, pode ter pericardite, miocardite, né? A parte do sangue com todas essas alterações, alterações articulares, queda de cabelo, insuficiência renal é uma coisa que pode acontecer bastante. Então, vamos lá começar com as manifestações hematológicas. As anormalidades hematológicas, elas são comuns e elas podem ser o primeiro sinal ou sintoma da doença. Então, a doença pode se abrir com anormalidades hematológicas. Isso é bastante comum. O lúpus apresenta um amplo espectro dessas manifestações, sendo a anemia a mais frequente delas. Então, é o que a gente vai focar mais nessa aula, a anemia. Mas, além da anemia, também pode ocorrer leucopenia, trombocitopenia e trombofilia devido aos anticorpos antifosfolípidos, que eu tinha já comentado. A anemia no lúpus é comum, então, e ela sempre se correlaciona com a atividade e intensidade da doença. Então, quanto mais a doença tiver na sua forma grave, mais a anemia vai estar profunda. E assim também a gente pode pensar com as outras células, como leucócitos e plaquetas também. Então, antes de tudo, eu queria deixar aqui como a anemia pode ser um indicador de pior prognóstico em relação à doença. Então, só de ter presença de anemia em qualquer doença, ela vai aumentar a morbidade, ela vai diminuir a saúde física, mental e emocional do paciente. Ela pode diminuir as funções cognitivas, aumenta a hospitalização, aumenta a mortalidade. Esse daqui é um gráfico falando que a anemia piora a qualidade de vida, que a anemia é um dos principais causas de perda de produtividade. Então, assim, se a gente considerar que o lúpus é muito comum em mulheres em idade reprodutiva, então é a mulher no auge ali dos seus 30, 40 anos, que está numa fase super produtiva da vida, trabalhando, dona de casa, cuidando dos filhos.
Se esse paciente você não tomar cuidado e ela tiver uma anemia profunda ali que prejudica ela, você vai estar diminuindo a qualidade de vida dela, você vai estar diminuindo a produtividade desse paciente. Então é muito importante a gente pensar que a gente deve avaliar a anemia de uma forma com bastante atenção mesmo, porque ela vai muito além do que só um exame laboratorial. A anemia também aumenta o risco de morte. E aqui eu coloco uma tabela com vários tipos de doença, mas eu incluo também o lúpus, que é um tipo de doença crônica inflamatória. Então, estando presente nela uma anemia grave, não controlada, não tratada, ela vai aumentar também o risco de morte dessa pessoa. Então, vamos começar com a anemia, que é a causa mais frequente das manifestações hematológicas. A anemia no lúpus, ela costuma ser leve a moderada, sendo que os valores de hematócrito vão estar menor do que 30% do normal. A causa mais frequente dessa anemia é por deficiência de ferro e pela anemia de doença crônica, então a gente vai falar mais desses dois tipos de anemia. E outras causas também podem incluir, como hemólise autoimune ou microangiopática, a gente vai falar dela também. Pode ser uma anemia por insuficiência renal crônica, como eu disse, o lúpus pode causar insuficiência renal, e aí a anemia pode ser secundária a isso. Pode ser uma anemia medicamentosa, uma anemia que piora com alguma infecção, uma anemia por um hiperesplenismo, e aí eu vou falar muito disso aqui também. Ou uma anemia por uma síndrome mielodisplásica, mielofibrose ou anemia plástica que a pessoa pode desenvolver ao longo da vida, mas isso já é bastante raro. Vamos falar das mais comuns, então. Como que a anemia pode ser classificada no lúpus? Anemia de doença crônica, sendo a mais comum, sendo ela de 60 a 80% dos pacientes. Como o lúpus é uma doença crônica e uma doença inflamatória, claro que essa anemia vai ser a mais comum delas. Mas além disso, pode acontecer também a anemia por deficiência de ferro, a anemia hemolítica autoimune e a anemia por deficiência por insuficiência renal crônica. A intensidade da anemia geralmente reflete a atividade do lúpus e é uma condição muito comum, sendo encontrada em cerca de 57 a 78% dos casos. Então, aqui falando das duas principais, a gente tem os tipos de deficiência de ferro. A anemia por deficiência absoluta de ferro, que é aquela que os estoques de ferro estão depletados, a concentração de ferro está muito baixa, porque é uma pessoa que realmente não consome muito ferro e por isso ele vai estar realmente como uma carência nutricional. E essa outra parte que é uma deficiência funcional do ferro, que é a anemia da inflamação ou a anemia de doença crônica, que é onde os estoques de ferro, eles não podem ser mobilizados de forma rápida para atender a eritropoese, ou seja, a produção de eritrócitos. Porque esse ferro vai estar aprisionado, esse ferro vai estar sendo sequestrado por causa da doença da inflamação crônica. E é isso que a gente vai falar mais sobre isso agora. A anemia de doença crônica, então, é secundária a estados inflamatórios, e no lúpus a gente vai ter muita inflamação. Ela é multifatorial, a inflamação ela causa desequilíbrio no metabolismo do ferro, ela vai inibir a hematopoiese, a produção de toda a parte celular do sangue, tanto leucócito quanto hemácia, quanto plaqueta. Ela vai encurtar a sobrevida das hemácias, então as hemácias vão morrer mais cedo. E também ela vai fazer com que a eritropoietina seja inapropriadamente diminuída a sua secreção. Então, é uma tentativa, né, da medula óssea, coitada, mas a medula óssea não vai conseguir. Ela vai falhar em tentar aumentar a produção dos eritrócitos
para compensar essa sobrevida das hemácias que vai estar diminuída. Então, os mecanismos fisiopatológicos dela é uma sobrevida diminuída das hemácias, produção diminuída eritrocitária, eritropoetina diminuída também, e tudo isso por conta disso daqui, ó, do aumento das citocinas inflamatórias, que é o fator de necrose tumoral, as interleucinas e os interferons. Essas citocinas vão aumentar a epsidina. E aí a epsidina é um peptídeo que comanda o metabolismo do ferro. E é por causa dele que esse ferro não vai ser disponibilizado para a produção dos eritrócitos. Vai ter uma anormalidade no metabolismo do ferro, um desequilíbrio no metabolismo do ferro. Então, vai ter baixa quantidade de ferro sérico, o ferro não vai estar sendo disponível no sangue, porque ele vai estar sendo sequestrado pelo sistema retículo endotelial e porque a sua absorção no intestino vai estar diminuída. Mas quem controla a absorção e distribuição do ferro? Esse peptídeo que eu acabei de falar, a epsidina. A epsidina, então, é um peptídeo produzido no fígado que, em estados inflamatórios, cheios de interleucina e interferons, ela vai ser aumentada. Então, ela vai estar aumentada nas inflamações e ela diminui o ferro sérico, porque ela aprisiona esse ferro no sistema retículo endotelial e diminui a sua absorção do ferro intestinal. Então, ela vai bloquear a utilização do ferro. Vai ter baixo ferro sérico em virtude de aumentos de ferro nos depósitos que vão estar aprisionados. Então, a inflamação, ele limita a incorporação do ferro nas células e também, além disso, reduz a sobrevida dos eritrócitos, porque ele vai ativar o sistema fagocitário mononuclear a fagocitar esses eritrócitos antes do tempo. Então, aqui é um esquema para a gente visualizar melhor. A inflamação vai liberar interleucinas, que vai ativar e aumentar a epsidina. A epsidina vai, então, agir nos enterócitos, nas células intestinais, fazendo com que o ferro da dieta, quando a gente come, não saia dos enterócitos e não seja disponibilizado e não seja absorvido para ir pro sangue, né? Ele age na ferroportina, que é uma proteína de liberação do ferro no enterócito, para esse ferro ser absorvido e disponível no sangue. E ela age também nos macrófagos, então a interleucina age aumentando a epsidina, que age nos macrófagos, que o ferro proveniente do catabolismo de eritrócitos, né, que o macrócito, o macrófago fagocita os eritrócitos já que não servem mais para o nosso corpo, que morrem. E aí esse ferro que normalmente o macrófago libera para o sangue, a epsidina não vai deixar o macrófago liberar esse ferro e vai ficar dentro dele. Então vai ficar aprisionado esse ferro dentro das células. Outro esquema legal que fala muito sobre a patogênese da anemia de doença crônica é esse daqui. É o estímulo da inflamação que vai liberar interferon, fator de necrose tumoral, interleucinas, fazendo com que diminua a eritropoiese, né? Diminua a proliferação e diferenciação celular até chegar na hemácia. E também haja nesses fatores aqui de que o ferro vai estar aprisionado dentro do macrófago, o macrófago vai estar mais ativado a fagocitar essas hemácias, mesmo que elas ainda não estejam na hora de serem fagocitadas. Então, essa gravura aqui mostra bem aonde que a inflamação age nisso tudo. Ela vai inibir também a eritropoiese.
as citocinas, elas vão inibir o crescimento das hemácias. Isso daqui é uma gravura que mostra a medula óssea, que fica aqui dentro do tutano do osso, onde vai ter a stem cell, né, a célula que é a progenitora de todas as outras, multipotente. E aí essa célula não vai ter o estímulo da eritropoietina, porque ela vai estar diminuída por conta também dessa inflamação, e por isso não vai ter estímulo para essas células progenitoras serem diferenciadas até formar o eritrócito. E aí, essa é a anemia de doença crônica. E a gente deve prestar bastante atenção, porque além dela, a gente pode ter uma anemia por insuficiência renal crônica, uma anemia por hemólise, uma anemia por alguma deficiência nutricional, uma anemia secundária a algum sangramento digestivo, que vai potencializar ainda mais a anemia de doença crônica. Que a anemia de doença crônica, de qualquer forma, ela vai existir, porque o lúpus em si é uma doença crônica, então essa anemia já vai existir. O que a gente deve ficar prestando atenção é que não haja mais nenhuma outra interferência, mais nenhuma falha nutricional, nenhum sangramento que piore e potencializa ainda mais essa anemia. Outro esquema aqui bem legal, mostrando sobre a ação da hepcidina durante a inflamação. Então, o fígado vai liberar mais hepcidina na inflamação, vai agir a nível dos enterócitos no intestino, não liberando esse ferro para o sangue, vai agir a nível dos rins, diminuindo as concentrações de eritropoetina, vai agir a nível de medula óssea, fazendo com que a medula óssea pare a produção das hemácias, diminua a maturação das hemácias, vai agir a nível de fígado e macrófago, para com que esses macrófagos comecem a fagocitar mais essas hemácias e, ao mesmo tempo, para que ele não vai liberar esse ferro que fica dentro dele. Então, o ferro vai ficar aprisionado. Então, recapitulando, é uma secreção inapropriada diminuída de eritropoetina, uma resposta medular óssea diminuída também a eritropoetina, e levando a uma eritropoese diminuída também, devido à diminuição da oferta de ferro à medula óssea, que esse ferro sérico vai estar totalmente diminuído. Então, a anemia de doença crônica, ela vai ser uma anemia de 9 a 11 de hemoglobina, bem moderada. O ferro sérico vai estar diminuído, a saturação de transferrina vai estar diminuída, mas a ferritina, que são os estoques, vão estar normais ou até mesmo aumentado, porque o que acontece aqui é que o depósito e os estoques estão cheios de ferro, mas o ferro no sangue está diminuído. Então, é uma anemia que raramente é menor, uma hemoglobina menor do que 8. Ela vai ser uma anemia normocítica e normocrômica, ou seja, essas hemácias vão estar em formatos normais, tamanhos normais e cor normal. Só que se ela estiver associada também à deficiência nutricional de ferro, aí sim ela pode ser hipocrômica e microcítica, porque aí vai ser uma anemia associada à outra. E aí aqui a gente já inclui, né, a anemia de deficiência de ferro e já começa a falar dessa outra causa de anemia no lúpus. Ela vai estar presente em aproximadamente 37% dos casos. Ela pode ocorrer ou por perda sanguínea crônica, que provém do trato gastrointestinal, secundária à quantidade grande de medicações que esse paciente toma, principalmente anti-inflamatórios, ou devido a um sangramento menstrual excessivo, como a gente viu, acontece mais em mulheres em fase reprodutiva. Então, às vezes, é uma mulher que menstrua com fluxo muito aumentado. Ou é uma pessoa que tem má absorção de ferro, não consome muito ferro. Então, a deficiência de ferro é uma balança onde você tem um consumo e perda diminuída, né? Perda por aumento de sangramento, ou uma diminuição da ingesta de ferro. Então, aqui
prestar bastante atenção em pacientes vegetarianas, pacientes que não comem muita carne, ou até mesmo que não se alimenta adequadamente. E aí, nesse caso, as hemácias vão ser microcíticas e hipocrômicas, né, de tamanho pequeno e de coloração mais clara. O VCM e o HCM vão estar baixos, então o reticulócito vai estar baixo, porque você não tem ferro para produzir hemácia, então o reticulócito vai estar baixo. O ferro sérico vai estar baixo, capacidade total de ligação do ferro vai estar muito aumentada, porque vai estar ávido por ferro, e a saturação de transferrina vai estar baixa, e a ferritina também vai estar baixa. Então, isso é uma diferença da anemia de doença crônica, porque aqui sim vai ter uma deficiência geral de ferro, então os depósitos também vão estar depletados. Então, aqui é uma foto mostrando essas células microcíticas, normalmente bem pequenininhas, elas são bem pequenininhas em relação às outras. E esse daqui é um quadro bem legal, porque ele diferencia a anemia de doença crônica com a anemia de deficiência de ferro, e ele coloca nessa terceira faixa aqui, quando as duas estão associadas, o que a gente deve analisar nos exames laboratoriais. O ferro sérico vai estar diminuído em todas, a saturação de transferrina vai estar diminuída em todas, a ferritina vai estar diferente, porque a ferritina na doença crônica vai estar normal ou aumentada, e na deficiência de ferro vai estar diminuída. As citocinas, que a gente vê muito através do PCR, né? Que mostra pra gente quando tem inflamação de alguma coisa em algum lugar. Então, vai estar aumentado na anemia de doença crônica e normal na deficiência de ferro. E a epsidina, que é o que vai mostrar realmente a diferenciação desses dois. Pena que ela não a gente não tem ela como prática no nosso dia a dia e rotina, como um exame laboratorial, então a gente não pede ela, mas ela seria uma boa diferencial ali para mostrar que ela vai estar muito aumentada na inflamação, na anemia de doença crônica. Bom, falando das duas principais, agora a gente segue com a anemia hemolítica autoimune, que vai estar presente em 10% dos casos. E essa anemia é uma onde tem-se uma destruição das hemácias por meio desses autoanticorpos direcionada aos antígenos de superfície das próprias hemácias. Então, são os autoanticorpos provocados por essa doença autoimune, o lúpus, vão produzir autoanticorpos contra antígenos da própria hemácia. E aí, eles se ligando a esses antígenos vai provocar, eles fixando, né, a superfície da hemácia, vai ativar o sistema complemento do nosso organismo e provocar uma hemólise intravascular, ou seja, uma destruição das hemácias. Então, destruição dos glóbulos vermelhos pelos autoanticorpos. Isso é diferente das outras anemias que eu falei, que é leve a moderada, porque ele vai acontecer de forma súbita. E aí, como as hemácias vão ser destruídas, acontece uma anemia intensa. Então, essa é a diferença da anemia hemolítica para a anemia de doença crônica, por exemplo. Ela acontece de forma súbita. Ela pode ser uma manifestação inicial da doença, então o paciente pode abrir o quadro do lúpus já com uma anemia hemolítica e com uma anemia com muitos sintomas astênicos, porque aí sim vai ser uma anemia mais grave. Essas hemácias com esses autoanticorpos são reconhecidas pelos macrófagos do nosso organismo. E aí os macrófagos fagocitam, destroem essas hemácias e retiram essas hemácias da nossa circulação. E aí são destruídas também pelo baço. A anemia hemolítica pode acontecer no início da doença, mas pode acontecer também ao longo do desenvolvimento gradual da doença. Então, o paciente que já tem lúpus e aí, por acaso, tem um descontrole, entra numa crise do lúpus e pode desenvolver uma anemia hemolítica autoimune. Então, o paciente, além da anemia, ele apresenta também icterícia,
que é pelos fragmentos dessas hemácias, os restos dessas hemácias aumentam a bilirrubina, e aí por isso ocorre icterícia. Essas hemácias são destruídas pelo baço, e aí também por isso ocorre esplenomegalia, e pode-se ter também o cor anêmico, que foi o que eu expliquei, de ser uma anemia grave, intensa e súbita. E aí o paciente pode sofrer um cor anêmico com sintomas astênicos, como uma hemoglobina, tem hemoglobina até mesmo de 3, 4, com uma destruição assim súbita e muito rápida das hemácias por esses autoanticorpos. O laboratório dessa anemia hemolítica é uma queda acentuada da hemoglobina, então não é uma queda gradual, bem moderada, não, aqui é uma queda acentuada. É uma anemia com reticulocitose, por quê? Porque aqui a gente não tem falta de absorção de ferro, aqui a gente não tem uma deficiência de ferro, aqui tá tudo normal e do nada as hemácias começam a ser destruídas, então você tem uma reticulocitose. Vai ter um aumento da bilirrubina indireta por esses aumentos de fragmentos e restos celulares, aumento de DHL, combis direto positivo por causa dos autoanticorpos e muito comum, muito legal de ver esquizócitos no esfregaço de sangue periférico. Então, você tem uma suspeita de arraio num paciente com lúpus, você faz ali uma gota de sangue de ponta de dedo, uma lâmina, faz um esfregaço, olha no microscópio, e aí você vai ver essas hemácias aqui totalmente destruídas, deformadas, estranhas, né? Como se fossem comidas mesmo, sabe? É como se elas estivessem perdendo partes delas, igual nessa ilustração aqui do lado que a gente vê. Bom, essas foram as causas mais comuns que ocorrem de anemia no lúpus. Então, vamos entrar agora para a parte de leucopenia. Então, o que é leucopenia, né? Nada mais é do que diminuição, penia, de leucócitos, os glóbulos brancos do nosso organismo. A leucopenia é encontrada em aproximadamente 50% dos casos do lúpus. E aí a gente tem vários leucócitos, vários tipos de células de glóbulos brancos no nosso organismo. Um deles é o linfócito e o neutrófilo, que é aí onde vai ter uma diminuição no lúpus. Então, a neutropenia e a linfopenia, ou combinação de ambos, acontecem no lúpus, e a principal causa é pela mesma de sempre, destruição autoimune. Então, a mesma coisa que eu expliquei desses autoanticorpos acontece aqui também. Particularmente na neutropenia, isso pode ser ocasionado também por outros fatores, que parecem também com o da anemia, que é a supressão medular, que a medula vai estar suprimida, como eu disse antes, a hematopoiese vai estar suprimida por essa inflamação, e também pelo hiperesplenismo, porque o baço vai estar aumentado, então o baço pode ser que esteja destruindo essas células do organismo também. É um sintoma também que está ligado à atividade de doença, então toda manifestação hematológica eu vou falar aqui que está ligada à apresentação da doença, à forma grave, à forma muito sintomática. Então, quanto mais anemia esse paciente tiver, quanto mais leucopenia ele tiver, pior se apresenta esse lúpus. Geralmente, a leucopenia é leve, tá? A leucopenia não, ela não é uma leucopenia muito grave, não. É uma leucopenia leve, onde se tem uma contagem de glóbulos brancos menores que 4.000. E aí isso acontece em 30 a 40% dos pacientes, quando a doença está ativa. E a leucopenia grave, mesmo com neutrófilos menores que 500, ela é muito rara, eu mesma nunca vi, mas talvez um reumatologista para ele isso seja mais frequente, mas assim, é bem raro acontecer isso daqui, neutrófilo menor que 500.
E aí isso a gente tem que prestar atenção porque aumenta muito o risco de infecção e aí esse paciente deve ser olhado até mesmo com necessidade de algumas profilaxias, pré-bactérias, vírus, fungos, etc. A linfopenia, ela é definida como uma contagem de linfócitos menores que 1.500 ou 1.000. Ocorre na maioria dos pacientes com lúpus e é frequentemente proporcional também à atividade da doença. Então, aqui a gente tem os leucócitos. Dentro dos leucócitos, a gente tem os tipos diferenciais de leucócitos. E esses dois primeiros são os que são afetados pelo lúpus. São os neutrófilos e os linfócitos, causando então neutropenia e linfopenia. Outra causa é a trombocitopenia ou plaquetopenia, né, que é a mesma coisa, que é uma plaqueta menor do que 100.000. E as causas dessa plaquetopenia é uma destruição plaquetária, de novo, mediada pela imunidade. Esses autoanticorpos destroem as plaquetas. Ocorre também pelo aumento do consumo de plaqueta devido à esplenomegalia, então, mais uma vez, o baço destruindo essas células. E também pela produção prejudicada de plaquetas, tanto pela diminuição da hematopoiese, que eu já falei, quanto também pelo tratamento medicamentoso, que pode ser outro fator contribuinte para a diminuição dessas plaquetas. A trombocitopenia autoimune secundária ela está bem relacionada ao lúpus e a presença também da síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Só guarda essa informação que mais lá na frente a gente vai falar dessa síndrome, que é bastante importante nesse quadro. E a trombocitopenia também, ela é leve. Ela está ali entre 100.000, entre 50.000 e 100.000 plaquetas, que é uma forma leve, não é uma forma que causa risco de sangramento ativo para esse paciente, ou seja, o paciente só vai sangrar se ele tiver algum trauma, se ele tiver algum acidente, mas de forma assim, ativa, ele não tem sangramento, como por exemplo AVC hemorrágico, essas coisas, plaqueta entre 50 a 100.000 não dá esse risco. Então, uma trombocitopenia leve foi relatada em 25 a 50% dos pacientes e, como eu disse, é frequentemente associada à síndrome do anticorpo antifosfolípido. A trombocitopenia grave ou crônica, que é menor que 50.000, com risco de sangramento, ocorre em menos de 10% dos pacientes. E estudos sugerem que a anemia hemolítica e a trombocitopenia são fatores associados e relacionados à mortalidade por lúpus. Então, são parâmetros que devem sempre ser muito avaliados e a gente deve ficar de olho nisso, porque geralmente a anemia hemolítica sempre vem acompanhada de trombocitopenia, porque as duas, o fator autoimune aqui tá bem descrito nessas duas. Tem estudos que mostram que alguns pacientes durante a infância que têm trombocitopenia autoimune, que é a PTI, né, que é uma queda das plaquetas da autoimunidade, junto com esses autoanticorpos, com FAM, por exemplo, alterado, essa criança, anos depois, pode evoluir para lúpus. Então, assim, alguns estudos mostram percentagens de crianças onde isso ocorre, demonstrando para gente que as manifestações hematológicas, elas podem aparecer e ser um sintoma inicial lá na frente, porque também eles estão muito relacionados a essa autoimunidade. Então, é uma pessoa que já tem uma autoimunidade totalmente desbalanceada, e aí ela abre um quadro de PTI durante a infância, ela tem produção de autoanticorpos, e aí lá na frente ela vai ter todas as outras manifestações do lúpus, e aí com o diagnóstico, os critérios diagnósticos fechados, e aí precisão de instituição terapêutica. Então, assim, as manifestações hematológicas podem ser
sintomas iniciais e que às vezes vem muito antes até mesmo do próprio diagnóstico do lúpus em si. Pode ocorrer também a linfadenopatia no lúpus. Ela ocorre em aproximadamente 40% dos pacientes e geralmente ela também está bem no início da doença ou durante as crises da doença. Esses linfonodos, eles são macios, não sensíveis, eles são discretos, de tamanhos flutuantes, ou seja, eles aumentam e diminuem, aumentam e diminuem. Geralmente, eles estão presentes em áreas bem comuns de linfonodos, como a área cervical, axilar e inguinal. A linfadenopatia clinicamente significativa que gera problemas de diagnóstico, ele é menos comum, ou seja, aquela linfadenopatia mais grave, assim, maior, endurecida, são linfonodos maiores, endurecidos, em locais não tão comuns, ela é mais rara. O paciente com lúpus não tem muito esse tipo de linfadenopatia. Os pacientes com linfadenopatia são mais propensos a apresentar sintomas constitucionais, como febre, perda de peso. E sempre, sempre, sempre que esse linfonodo tiver um grau desproporcional à atividade do lúpus, por exemplo, é um lúpus ali que tem uma manifestação clínica branda, mas o linfonodo está crescendo muito, o linfonodo está em um local não tão comum, o linfonodo está endurecido, o linfonodo está junto de sintomas constitucionais como febre, suor noturno, perda de peso. Aí sim uma biópsia é válida. Aí sim sempre a gente deve fazer uma biópsia desse linfonodo, porque a gente tem que considerar como diagnóstico diferencial um linfoma ou uma tuberculose. Então, isso é bem importante para demonstrar isso, só para falar de uma paciente que estava na clínica médica internada e eu recebi um parecer para hematologia porque ela internou por causa de uma linfonodomegalia cervical e inguinal. A linfonodomegalia dela era endurecida, era grande, era maior que 2 centímetros, se eu não me engano, a cervical era 5 centímetros, era endurecido e estava associada a sintomas constitucionais. Ela tinha febre e ela teve perda de peso. E junto a isso, ela tinha um rache cutâneo, tinha umas púrpuras e tinha uma artralgia também. Então, a gente pediu a biópsia desse linfonodo para ela e a reumatologia fez toda a parte laboratorial dos autoanticorpos. Então, a biópsia desse linfonodo veio como uma linfadenopatia reacional à inflamação. E os autoanticorpos dela deram positivo, e com mais alguns outros critérios diagnósticos, a gente conseguiu fechar o diagnóstico dela de lúpus. Então, para vocês verem que às vezes o paciente procura o médico por causa de um linfonodo aumentado e nem dá muita moral, às vezes, para um rash cutâneo, às vezes ele acha que é uma alergia, às vezes uma febre, ele acha que é uma infecção, não é nada demais, mas ele vai no médico por causa desse linfonodo. E aí a gente deve pensar que também aumento de linfonodo pode ser uma manifestação hematológica do lúpus. E outra coisa que acontece no lúpus, que eu já falei muito aqui, é a esplenomegalia. Ela ocorre em 10 a 45% dos pacientes, e a causa dela é pela falha da medula óssea, que a medula óssea vai estar com eritropoiese diminuída, por tudo isso que eu já disse. E aí, por isso, você vai ter hematopoiese extramedular. E um dos órgãos que faz eritropoiese é o baço, por isso ele pode estar aumentado. A esplenomegalia ocorre principalmente durante a doença ativa.
E ela tá sempre também associada a citopenias, que toda vez que eu falei aqui de leucopenia, trombocitopenia e anemia, a esplenomegalia tava presente, né, nessas citopenias, porque também pode ter destruição celular através do baço. Agora aqui, outra causa e manifestação muito importante no lúpus é as trombofilias. E essa trombofilia, ela vai estar presente, na verdade, a síndrome do anticorpo antifosfolípide é uma trombofilia. O que é essa síndrome do anticorpo antifosfolípide? É um paciente em que normalmente ela pode estar associada ao lúpus ou não, tá? Mas assim, os pacientes com lúpus, se tiverem a presença desses critérios, e é bastante comum eles terem isso, esses autoanticorpos, porque tudo está relacionado à imunidade, à autoimunidade, né? Então, a SAF, ela vai estar muito relacionada com o lúpus. E o que que é isso? É um paciente que tem trombose recorrente, pode ser um paciente, pode ser trombose tanto arterial quanto venosa. Então, é um paciente com lúpus que já teve um AVC, já teve uma trombose venosa profunda de membros inferiores, já teve um TEP, né, um tromboembolismo pulmonar. Um paciente que tem perdas fetais de repetição, que tem abortamentos frequentes. E juntamente com esses sinais e sintomas, a gente tem o laboratório com os autoanticorpos, os anticorpos antifosfolipídios, que a gente chama, que são três. É a anticardiolipina, a anti-beta-2-glicoproteína e o anticoagulante lúpico. Então, isso é a SAF. E a SAF é uma trombofilia adquirida. O que é trombofilia? É uma afinidade por trombos, né? Filia, afinidade por trombos, que foi adquirida ao longo da vida. Então, é uma doença que é predisposta a provocar trombos, tanto arteriais quanto venosos. Então, a SAF, ela pode se desenvolver durante o curso do lúpus. Então, o paciente com lúpus que ainda não tem SAF, pode ser que ele desenvolva a síndrome do anticorpo antifosfolípide ao longo da doença. E os pacientes com diagnóstico de SAF ou aqueles lúpicos que ainda não têm a síndrome do anticorpo antifosfolípide por esses critérios de trombose, mas que tem algum desses anticorpos positivos, esses anticorpos que eu mencionei, anticorpos ainda sem manifestações clínicas, eles devem ser orientados quanto ao controle de fatores de risco conhecidos para trombose, como, por exemplo, obesidade, diabetes, dislipidemia. Eles devem sempre prevenir esses outros fatores de risco para que eles não sejam associados à autoimunidade em si. E claro, é contraindicado o uso de anticoncepcionais combinados ou terapia de reposição hormonal, porque isso também aumenta as chances e riscos de trombose. Então, é um paciente que, se não cuidar e se não souber que tem essa síndrome, ele pode ter tromboses recorrentes, e aí isso é muito grave, porque a trombose pode ser uma trombose que não causa risco de vida, como uma TVP, uma trombose de membros, mas ao mesmo tempo pode ser um AVC e uma coisa fatal, né? Bem fatal. Então era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada pela oportunidade de falar de um tema tão relevante e às vezes esquecido mesmo, pelos médicos, porque assim, eu acho que o paciente com lúpus ele deve ter acompanhamento tanto com o reumatologista quanto com o hematologista também, porque até uma coisa que eu vejo no consultório são pacientes lúpicos que procuram o consultório da hematologia
Já quando estão bem graves, quando não tipo, já tá com vários sintomas, e aí quando a gente vai ver, ou é uma anemia hemolítica muito grave, que já tá no hospital, e aí a gente só recebe o parecer falando que tem um paciente grave, ou um paciente que sofre muito com uma anemia de doença crônica e por isso tem diminuição da qualidade de vida e da produtividade, que foi aquilo que eu falei lá no começo da aula. Ou então um paciente que tem uma plaquetopenia ali já na faixa dos 50.000, porque não foi orientado a procurar e não foi orientado à importância dessas manifestações hematológicas. Então é muito importante a gente ficar consciente quanto a isso, a gente conscientizar essa população de pacientes de que as manifestações hematológicas, elas tanto devem ser controladas ao longo da doença, quanto a gente tem que pensar no lúpus quando essas manifestações acontecem, porque elas podem ser um, uma abertura do quadro de lúpus. A maioria do lúpus abrem com manifestações hematológicas, então a gente sempre, claro, associados a outros critérios clínicos, deve pensar em lúpus quando há essas manifestações hematológicas. Então, era isso que eu queria deixar para vocês. Espero ter dado uma aula. Tentei ser mais didática possível e clara, e espero que tenha tirado todas as dúvidas e esclarecido bastante sobre esse assunto. Muito obrigada e até a próxima.